Olá, meu nome é Amarildo de Paula Leite e o meu componente é matemática. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Muito bem. Então, como eu disse, o componente é matemática. O conteúdo que eu preparei é para a terceira série, logaritmo, um pouco de história. Qual que é a ideia, né? Por que que eu escolhi falar um pouco sobre essa parte da história do logaritmo? É que eu tenho observado e durante os meus anos de trabalho que os alunos, na sua grande maioria, até conseguem fazer os cálculos, né, de logaritmos, mas eles não veem de onde que saiu, não conseguem, assim, entender bem a definição, né? Acaba sendo uns cálculos bem automáticos, né? Faz assim, faz daquele jeito e resolve, né? Mas não consegue associar aquilo a uma realidade histórica. Então, a ideia dessa aula é isso. O objetivo é compreender a definição de logaritmo, né? Aqui está o descritor que eu acho que mais se aproxima, né? Identificar as propriedades e ou condições de existência de logaritmo. Então, de início, eu começo falando um pouco sobre esse personagem, né? Que é o John Napier, que nasceu em 1550 e morreu em 1617, e da sua contribuição na época nessa época, o que estava em voga nesse momento era a astronomia, e aí eles precisavam de rapidez nos cálculos, né? E o John Napier teve uma ideia muito interessante, né? Aí aqui eu apresento a ideia dele utilizando essa base, né? A base 2, uma base mais simples para os alunos entenderem, né? Para começar por aí. E aqui, nesse ponto aqui da aula, né? É importante eu explicar isso daqui quando eu digo o expoente do 32, né, se você ouvir essa frase fora de contexto, você pode imaginar que estamos falando do número ao qual o 32 está elevado, mas não é bem assim, porque na dinâmica da sala de aula, né, a ideia é que eles entendam, né, utilizar essa tabela, né? Então, na dinâmica da sala de aula, você faz assim: olha, gente, aqui nós temos uma tabela em que essa primeira linha é o expoente, né? E essa segunda linha, né, é o resultado que você obtém quando você faz 2 elevado a um expoente que está aqui, né? Então, por exemplo, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 4 é 16, 2 elevado a 5 é 32, e assim vai. Então, para termos uma certa agilidade, então, eu costumo dizer assim, ó, olha, gente, dá uma olhada aqui no 32, qual que é o expoente, né? Qual que é o expoente que a gente utiliza para o 2? Então, é, quando está escrito, né, dessa forma, dá a impressão que pode ter um erro aqui, mas na verdade não tem, porque faz parte da dinâmica de uma sala de aula, né? Eu já expliquei para ele, olha, gente, isso aqui é o número, né? Esse número 5 aqui é o n, então 2 elevado a 5 dá 32. Então eu falo assim, qual o expoente do 32 aqui? Ah, é 5, professor. Ah, beleza. Né? E aí eu passo então a explicar a partir de uma continha bem simples, né? A partir de uma continha bem simples, como vem aqui no próximo slide, né? Então eu coloco aqui, como é que nós faríamos então para usar a tabela do Napier utilizando 32 vezes 256, né, por exemplo. Aí você vai procurar na tabela, obviamente, você procura o 32 na tabela, né? Você vai encontrar ele aqui em cima. Você procura o 256 na tabela, né? Aí, inicialmente, eu explico para eles, né? Fazendo a conta, assim, bem passo a passo, né? Para eles entenderem, né? Então, por exemplo, eu quero fazer a conta 32 vezes 128. Ou, desculpa, 32 vezes 256. Então, então, você busca aqui na tabela. O que que é o 32? 2 elevado a quinta. O que que é o 256? É 2 elevado a 8, né? Isso, isso já foi aprendido anteriormente, porque o conteúdo exponenciais, né, antecede esse logaritmo, né? Então, eles já estão familiarizados com essa forma de escrever. Então, você tem aqui que o 2 elevado a 5 é 32, 250 é 2 elevado a 8. Aí, aplicando a propriedade da potência, você soma, dá 13.
aí você vai na tabela e procura o valor, né? Muito bem. Mas nós precisamos de agilidade, né? A tabela, né? A ideia da tabela é isso, é você ter um pouco de agilidade. Então, aí ele vai lá, não, então, como que eu vou utilizar essa tabela de uma forma mais dinâmica? Ah, uma vez entendido, né, que estamos procurando o expoente, né, porque na tabela eu não vou precisar fazer conta, né, e simplesmente procurar o expoente do número ao qual eu estou querendo multiplicar, no caso, né? Então, ó, o expoente do 32, qual que é? Ah, é o 5, né? O expoente do 256, ah, é o 8, né? Somando dá 13, então vai lá na coluna do 13 e vê o resultado. Aí você tem a agilidade quando você usa o expoente. Muito bem. Aí depois eu explico que essa tabela, ela é interessante, mas ela é uma tabela que não é muito eficaz, né? Ela não é muito eficaz porque os números aqui estão muito longe um do outro, né? Então, por exemplo, se eu precisar fazer essa conta aqui, ó, 31 vezes 127, essa tabela aqui já não me é interessante, né? Então, depois eu explico também que o Napier ele apresentou uma base, uma outra base também, né? Uma outra base, mas uma base um pouco difícil assim de se trabalhar, mas ele resolveu o problema, né? E que a pessoa que, que deu continuidade mesmo foi o Henry Briggs. O Henry Briggs ele chega e ele chegou a conhecer, ele é contemporâneo do Napier, né? Ele chega e ele apresenta, olha, e se a gente utilizasse a base 10, né? E o Napier, ele gostou da ideia do Briggs, né? É, pena que ele veio a falecer bem próximo, né? A esse contato que o Henry Briggs teve com ele. E aí o Henry Briggs, ele fez uma tabela, gente, na época, uma tabela ele fez os números de 1 a 1000, né? Uma tabela usando a base 10. Ele escreveu todos os números de 1 a 1000 na base 10, né? Então ficou uma tabela, e ele fez, gente, na época, com 14 casas decimais, né? Veja que é uma tarefa dificílima de se fazer, né? Hoje, com o advento da calculadora, tranquilo, mas na época era um feito, né? Muito trabalhoso. Aqui nós temos uma tabela, aqui tem uma fonte, né? Aqui tem o local de onde eu tirei essa tabela. Essa tabela é a tabela da base 10, né? Em que você tem os valores, né? E aí, com essa tabela, você consegue fazer contas, né, com mais facilidade. O que é bom do logaritmo é que ele transforma uma multiplicação numa soma, né? E uma soma que você tem o resultado, né? Desde que você tem as tabelas para utilizar. Então, aqui, aquele exercício que eu propus antes de fazer 31 vezes 127, tá? Então, o expoente do 32 é 1,491, o do 127 é 2,103. Então, ao invés de eu fazer essa multiplicação, eu simplesmente somo esses dois resultados e procuro na tabela o resultado dessa soma e venho aqui e eu vou ter o resultado da multiplicação. Então, é muito simples de utilizar a tabela. Veja que é uma aula muito útil, essa aula, porque você consegue mostrar para o aluno da onde, né? Da onde sai, por que que ele foi inventado, né? Aí depois segue a aula, né, falando porque aí você tem a transição, né, da palavra expoente para a palavra logaritmo, tudo isso eu faço, né, na dinâmica da sala de aula, né, que é o período, né, como é que eu vou sair do expoente para o logaritmo, né? Porque o que é importante é o expoente. Aí eu explico, né, que esse expoente é chamado de logaritmo. Eu faço a transição. Perceba que a definição do logaritmo ela sai direta com esse entendimento. Então fica muito mais prático para os alunos, né? E essa explicação eu levo assim em torno de uns 45 minutos em sala de aula. Para dar essa aula aqui, eu levo em torno de uns 45 minutos. Assim, eu termino o conteúdo, já dá o sinal. Algumas turmas, quando tem alguns alunos que participam bastante, aí eu levo até um pouco mais de tempo, né? E aí eu chego aí no final e eu coloco, ó, a definição formal é essa. Geralmente nos livros você vai encontrar isso aqui, né? Mas é muito interessante conhecer o processo até você chegar nessa definição. E é isso, a minha aula é isso daí. Muito obrigado.